Bem-vindos ao podcast Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Eu sou Anthony Ling e hoje converso com Sofia Mota e Judson Soares sobre densidade e infraestrutura no urbanismo de Natal. Sofia é arquiteta e urbanista, fez mestrado em arquitetura e urbanismo e especialização em gestão de projetos na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a UFRN. Ela é conselheira do CAU, do Rio Grande do Norte, está à frente da PIPA, Desenvolvimento Imobiliário, e é sócia do escritório PSA Arquitetura em São Paulo. É a segunda vez que a Sofia participa do nosso programa, tendo participado do episódio 31, sobre planejamento urbano em Natal. Judson é engenheiro civil, com especialização na área de gestão de projetos e mestrando na área de inovação, sendo toda a formação acadêmica pela UFRN. Ele é sócio na Inova Mais Engenharia e engenheiro civil na CAERN, a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte, estando hoje como gerente de controle de empreendimentos. Os dois convidados de hoje nasceram na capital potiguar. Também estão presentes durante a gravação apoiadores do Caos Planejado, que têm a oportunidade de fazer perguntas durante a nossa conversa. Quer participar do nosso grupo de WhatsApp e ficar por dentro do que acontece no urbanismo brasileiro? Acesse caosplanejado.com/apoie. Este episódio é oferecido pela Loft, uma empresa que chegou para facilitar o mercado imobiliário de compra e venda de apartamentos. Tudo muito simples. Quer vender? A Loft anuncia seu apartamento para milhões de pessoas. Quer comprar? Temos assessoria imobiliária e análise jurídica gratuita. Se quiser, você resolve tudo de um jeito digital e, o mais importante, com 100% de segurança. Então, você que está em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte ou Porto Alegre, pensou em comprar ou vender seu apartamento? Acesse loft.com.br. Sejam muito bem-vindos, Sofia, Judson, prazer ter vocês aqui no programa. A Sofia já voltando, né, desde a nossa última conversa sobre Natal, estava vendo que quase 2 anos atrás, aqui no podcast, o tempo passa, né, e na ocasião a gente estava falando sobre o plano diretor de Natal, que eu acho que estava começando a ser discutido, né, alguns dos principais conceitos, e estamos voltando nesse episódio para ver o que foi aprovado, né, como é que foi esse andamento e alguns conceitos eu acho super assim, relevantes aí que foram introduzidos no plano diretor de Natal, que vale a pena compartilhar com os ouvintes e a gente entender essa relação entre planejamento, densidade e infraestrutura. Então, só para informar aí os ouvintes, né, acho que alguns meses atrás eu ainda estive em Natal, né, participando um pouco dessas discussões, né, facilitado pela Sofia, e foi um prazer conhecer a cidade, né, conheci o Judson também na ocasião, o que acabou culminando, eu diria, na gravação e no tema do episódio de hoje. Então, queria começar essa conversa, talvez, pedindo para a Sofia explicar um pouco para os leitores, né, então qual foi assim, esse principal conceito aprovado, né, no plano diretor de Natal, e talvez dar uma atualização para os ouvintes assim, no momento da gravação, né, como é que tá, se falta alguma coisa, né, para começar a valer, e qual seria, digamos assim, essa principal mudança ou característica, né, em comparação com o que tinha antes em Natal. Então, Antônio, obrigada aí por mais um convite, prazer estar aqui, né, contribuindo com esse canal que eu adoro e sou fã mesmo. Então, para contextualizar um pouco o nosso ouvinte, até 94, o Natal teve 3 planos diretores, e até então, né, os principais indicadores urbanísticos, coeficiente de aproveitamento, até 94, era calculado por densidade habitacional. Então, bairros tinham, por exemplo, uma densidade de 350 habitantes por hectare, né? Os empreendimentos tinham que respeitar essa densidade. E aí, em 2007, tivemos um outro plano diretor. De 94 para 2007, mudou-se a maneira como se calcular. O coeficiente de aproveitamento agora é no número mesmo. E não tem registros técnicos de como foi calculado esse coeficiente, mas quando você olha o plano de 94 de 2007, parece que criaram uma lógica do tipo, era 350 habitantes por hectare, virou o coeficiente de 3,5. Era 200 habitantes por hectare, virou o coeficiente de 2,2. Era apenas o número definido por bairro. O plano diretor de 2022, que foi aprovado, pelo prefeito, teve os vetos já dos vereadores, ou seja, está em vigor. Ele traz uma outra lógica, digamos assim, uma lógica mais concreta, porque ele considera a capacidade de suporte da infraestrutura de esgoto, de água e esgoto. Então, ele calcula por bacia de esgotamento sanitário, que o Judson vai explicar um pouco o que é, e considera também mobilidade. Então, como hoje você calcula o coeficiente de aproveitamento em Natal?
você tem que olhar o bairro que você está, e dentro do bairro quais bacias que você se encontra, e ainda se você está ou não no eixo de mobilidade que tem um incremento de potencial. Então, essa mudança de como se calcula, né, e como se permite construir mais ou menos, mudou radicalmente. Pelas pesquisas que eu fiz, nenhuma outra cidade do Brasil tem usado essa lógica, utilizando a infraestrutura de esgotamento sanitário para calcular o coeficiente. Então, hoje a gente tem essa lógica implantada, o plano diretor está em vigor, mas ainda não, a gente não tem um documento ou uma plataforma que a gente acesse e veja esses índices. O prefeito, né, aprovou um plano, que foi um PDF, vou chamar assim, eu acho que falta um pouco de tecnologia da informação ainda. Os vereadores votaram os vetos que foram publicados em diário oficial. Então, a gente não tem ainda um texto unificado, o que dificulta muito o acesso à informação e que o plano seja entendido pelos técnicos e pela população em geral. Não, perfeito resumo, Sofia. Obrigado. E trazendo o Judson para a nossa conversa, né? Então, Judson, explica um pouco esse conceito da bacia de esgotamento, né? E como foi a participação, digamos assim, da CAER, né? Dos técnicos desta área na elaboração do plano. Primeiramente, é um prazer, né? Participar a primeira vez, né, do podcast do canal Caos Planejado. O primeiro contato que eu tive foi justamente na oportunidade relacionada ao plano diretor. E entrando no tema, né, o conceito de bacia topográfica, o nome bacia surgiu realmente do objeto bacia. Se você prestar atenção, a bacia, ela tem um fundo mais baixo e as extremidades mais altas. Então é como se o relevo da região ela fosse assim. Então na hora que o relevo em suas bordas são altos e no meio é baixo, isso se configura uma bacia. Então, dentro de uma cidade existem várias bacias topográficas, porque vários relevos desses vão se formando. Isso é importantíssimo, porque a parte de água é pressurizada, então é tranquilo ter desnível, porque ela é sob pressão. Porém, o esgoto não. O esgoto ele é por gravidade. Então, ele vai do ponto alto até o ponto baixo e vai sendo transferido de bacia a bacia até chegar no seu ponto extremo, que é a estação de tratamento e sua destinação final. E relacionado à CAER, ela sempre participou de maneira ativa, ela disponibilizou um profissional para participar das oficinas, que foram várias oficinas do plano diretor, para discutir todos os assuntos e todos os eixos. Também disponibilizou alguns profissionais, que no caso eu entrei nessa questão, para explicar um pouco das obras, do que estava sendo feito de infraestrutura, pois a gente tem, por média de 1 bilhão de investimento em Natal, relacionado à infraestrutura de esgoto, né, que está em andamento, e muito já foi feito. Então eu entrava nesses pontos para explicar a funcionalidade dos empreendimentos e tentar trazer para o plano diretor essa visão de prestadora de serviço, que a CAER é uma prestadora de serviço que tem que se adequar às necessidades do município. Então, o município vai listar suas necessidades, suas projeções de crescimento, e a concessionária local, que no caso atualmente é a CAER, ela vai se adequar a essas necessidades. Não, maravilha. E, Judson, me diz uma coisa, como é que foi esse cálculo, né? Porque eu acho que, como a Sofia falou, né? Acho que uma coisa que a gente carece no planejamento de cidades brasileiras é que muitas vezes a gente tem esse índice de aproveitamento dos terrenos ou da densidade esperada ou almejada para uma determinada região da cidade e não se sabe exatamente como se chega nesse número, né? Tudo bem, existe uma questão assim de que alguns lugares têm mais infraestrutura, alguns lugares têm redes de metrô, de BRT, né, tem uma infraestrutura mais adequada ou não, se chega num número, mas esse número, né, assim, vou usar um termo assim, a caixa preta do índice de aproveitamento, né? Alguém tira o número 4, ou 6 ou 2, né? E não se entende assim a mecânica por trás. Pelo que eu lembro, né, das apresentações que eu vi em Natal, vocês fizeram digamos assim, uma engenharia para chegar nesse valor, né? Fala um pouco sobre isso, como é que foi esse processo e a lógica por trás. Ok. Quem foi o responsável por cálculo de coeficiente é porque levam vários outros elementos, não só a estrutura, né, de água e esgoto, foi a CEMUR, né, que é a responsável na parte urbanística da cidade, junto ao município. Então, no início de todas essas questões, a gente foi perguntado, né, pela CEMUR como era o comportamento do esgoto. A gente explicou, o comportamento do esgoto se dá por bacia. Então, esse foi o primeiro grande conceito. Então, eles passaram a entender que não é por bairro, é por bacia. Então, a infraestrutura, ela vai se comportar por bacia topográfica. Né? Além disso, veio o segundo conceito, é vazão. Então, aqueles equipamentos de infraestrutura, eles têm um suporte de vazão atual. Eles conseguem receber uma certa carga de esgoto. Pode ser mudado? Pode, com alguma melhoria
melhoria de trecho, com alguma melhoria de algum elemento, como a troca de uma bomba e tudo mais, ou mudança de cenário, de uma bacia jogar para outra. Então, existem várias formas de se aumentar essa capacidade de carga. Então, esse foi o segundo grande conceito. Então, a partir disso, a CEMUR entendeu o comportamento da infraestrutura e nos solicitou esses dados de vazão das bacias para esse projeto de esgotamento sanitário. A partir desses dados de vazão, eles fizeram uma parametrização junto com os outros elementos e chegaram ao resultado dos coeficientes. Pode falar, Sofia. Tem duas coisas bem interessantes nesse método. Bom, uma é quando a gente tem um bairro que tem duas bacias, isso acontece em alguns bairros que a bacia foi calculada como coeficiente de 1,5 e a outra de 5, se ela está no perímetro do mesmo bairro, a prefeitura entende que você pode fazer uma transposição de bacia, como se você levasse o esgoto do teu terreno para a bacia seguinte, e aí você acessa esse potencial bem maior. É como se o bairro, no final, o coeficiente é do bairro, 5. Mas se você está numa bacia menor, você tem que fazer, né, essa melhoria, como o Judson falou, para acessar esse coeficiente maior. Então, o que acontece? A gente tem que perguntar para a concessionária, para a CAERN, o que é que eu preciso para fazer para acessar esse potencial maior. E aí eu tenho uma visão um pouco crítica desse método adotado pela prefeitura e pela CEMUB, apesar de ser inovador na minha visão, né, e deixa mais lógico, é que até que ponto, Anthony, a gente não está colocando, né, uma responsabilidade muito grande na concessionária sobre o planejamento urbano, na concessionária de água e esgoto, e outro, esse cálculo foi feito pensando na infraestrutura que a gente tem hoje. É como se tirar uma fotografia, mas onde que fica a visão de futuro, né? Onde que fica a intenção de onde eu quero levar o desenvolvimento. Porque a própria concessionária disse, olha, a gente vai atrás de onde vocês falarem que a cidade vai crescer, né? A gente corre atrás disso. Então, tem essa questão da transposição de bacia, que era legal o Judson explicar como que você faz a transposição de uma bacia, né? Eu tive que estudar um pouco para entender de um lote para outro, e até que ponto esse método ele não terceiriza aqui, entre aspas, um pouco, né, a responsabilidade sobre o planejamento urbano. Tira uma fotografia da situação atual e é isso, mas onde que está a visão de futuro, né? E antes do Judson complementar, né, eu adiciono uma pergunta aí. O planejamento foi feito baseado na fotografia atual ou existe algum projeto, digamos assim, em andamento já que foi considerado nesse plano, né? Como é que isso foi pensado? Tá ótimo. Os apontamentos de Sofia foram muito interessantes e a parte mais complicada de se explicar tecnicamente. Realmente, na concessionária, a gente está se debruçando bastante nos pedidos, porque é algo além de um pedido agora. É algo bem mais técnico, tem que ser apurado. Relacionado à sua pergunta, foi passado os dados atuais, certo? Do que está em operação, e foi passado os dados futuros do que vai entrar em operação. Certo? Então, as vazões que foram passadas são de objetos futuros, incluindo as duas estações de tratamento que estão em execução. Então, foi passado esses dados para o tratamento. Num horizonte de quantos anos, digamos assim? Os próximos... No prazo para a finalização de 2024, final de 2024, algo bem próximo. Né? Se contar os empreendimentos, eles estão nascendo sua viabilidade agora, vai entrar na parte ambiental, então provavelmente na entrega do objeto de infraestrutura, aqueles empreendimentos estarão nascendo, né? Ou em fase de construção. E relacionado à transposição de bacia, a gente conversou bastante, e foram várias perguntas. Eu lembro até como foi que surgiu essa questão da transposição. Foi uma pergunta que fizeram relacionada à infraestrutura local de um bairro antigo. Por exemplo, a Ribeira é um bairro originário de Natal, um bairro antigo, que tem infraestrutura antiga. Tá? Ele foi um dos primeiros a serem com esgotamento sanitário. Então, a pergunta foi, se um empreendimento nascer lá, um empreendimento grande, e a capacidade de carga do esgoto lá não consegue abarcar esse empreendimento, o que é que se faz? A gente disse, existem várias soluções aí. A primeira, pode ser que na infraestrutura local seja somente a troca de uma rede, de uma tubulação, de um determinado trecho, para poder abarcar essa nova vazão. Pode ser que o elemento que é chamado estação elevatória, que é quem bombeia de uma bacia para outra, necessite de uma bomba com capacidade de volume maior. Então só se troca uma bomba. E em último caso, pode ser que esteja esgotado, certo? A parte de infraestrutura dessa região, mas tem uma bacia ao lado que tem uma capacidade de carga muito maior, que é esse exemplo que Sofia falou. Então, nesses casos, pode ser que o empreendimento estude e visualize que se ele fizer um investimento na bacia atual, vai ser maior do que um investimento para ele transpor uma bacia que está no outro lado da rua, vamos supor. Então, ele pode optar pela transposição de bacia nesses casos específicos. Acho que e essa transposição de bacia, ela é custeada pelo empreendimento? Entra com o empreendimento. É uma solução técnica dele, né? Ele vai
propor a KR alguma solução. Só, eu quero colocar uma carga, porque para cá a KR nem venha, quero atingir coeficiente 5, coeficiente 4, não vem nesse ponto, né? Vem os dados do empreendimento. Eu quero um empreendimento com tantos andares, tantos por andar, com a vazão de tanto, então a gente vai analisar a carga. Então, para essa carga, você consegue fazer o que você está solicitando, né? Então, é mais ou menos esse tipo de resposta. Tá, então, aí, dando um passo... Isso gera só para encerrar, e aí isso é muito recente, né? Na verdade, março o prefeito publicou a primeira versão, e em junho os vereadores publicaram os vetos, estamos em agosto, então a lei é muito recente, e essa questão da transposição gera uma insegurança no sentido que quando a gente faz um estudo de viabilidade, quanto vai custar essa transposição? Passar, de 1,5 para 5 é um absurdo, uma diferença absurda, mas quanto custa, né, acessar essa diferença? É apenas uma estação elevatória que eu vou colocar no prédio, ou eu vou ter que trocar a tubulação de 2 quilômetros, né, embaixo, né, e refazer uma via? Então, é um método interessante, mas você tem, assim, algumas coisas que ainda estão se ajustando para que a gente, né, aplique a lei da melhor maneira possível. Sim, e até agregando a fala de Sofia, o empreendimento agora ele não nasce mais a partir de uma ideia ou de uma concepção de moradia, como fosse somente isso, mas sim de uma composição técnico-econômica e financeira, de solução mesmo, de solução de viabilidade de funcionamento do empreendimento, olhando todas as suas perspectivas, no qual essa Sofia informou da infraestrutura. Muitos empreendimentos até chegam com a solução de engenharia, já até com os valores que eles vão gastar, com o que ele tem que fazer na rua para chegar, vou ter que ir mais 1 quilômetro, vou ter que só trocar a bomba dessa região, já consigo atingir a melhoria esperada para compor a carga e já vem praticamente compor. Já. Interessante, né? Assim, realmente, né? Imagina um incorporador, o investidor olhando para um terreno, não sabendo se o coeficiente de fato é 1,5 ou 5, né? Então, é uma variabilidade muito grande, né? No potencial de um determinado terreno, que depende de uma série de estudos, né? Para entender se aquilo pode ou não pode, né? Mas então, enfim, eu tenho 1 milhão de perguntas, né, sobre esse modelo novo, mas talvez a primeira pergunta seria o seguinte, né? Bom, de agora em diante está se fazendo, né, tentando fazer, né, esse casamento da densidade com a infraestrutura e tudo mais. Mas até hoje isso não foi feito, né? Ou seja, né, décadas, séculos de história da cidade sem essa lógica por trás, né? Como que era feito até hoje e que tipos de problemas a gente está falando, né, que isso gerou, digamos assim, na cidade? Porque eu estou entendendo que essa mudança foi feita porque alguma coisa estava errada, né, ou tinha alguma dificuldade, logo se fez essa lógica, né? Então, que tipo de problema para esgotamento, abastecimento de água, né, a cidade enfrentava? O que aconteceu aqui algumas vezes, né? Por exemplo, o Ministério Público fazer inspeção em alguns postos de visitação e ver que tem contaminação por nitrato. E isso, por exemplo, isso aconteceu num bairro da cidade e isso fez com que parasse todo e qualquer licenciamento naquele bairro. O Ministério Público entendeu que era por causa das edificações e das fossas irregulares, então parou tudo. Por anos. E a minha visão é que foi uma estratégia baseada nessa falta de dados. Foi um empreendimento ou não foi? O empreendimento está contaminando? Ou é a casa, né, ilegal? Foi uma estratégia, na minha visão, da Secretaria de Planejamento de ter mesmo uma lógica construída, né? Em Natal falava-se muito, o potencial anterior máximo era 3,5, com o novo plano é 5. Mas como é que você aumenta ou diminui? Baseado em quê? Então foi uma estratégia, eu acho muito interessante, da Secretaria de Planejamento de encontrar uma lógica para calcular finalmente esse coeficiente. É aquela história, era um número que baixou em alguém e não tinha uma análise, né, uma justificativa técnica plausível. Né? Na minha visão, quando eu olho a retrospectiva dos planos, o que era 350 habitantes por hectare passou para 3,5, tirou um zero, botou uma vírgula, agora na densidade e a coeficiente. Então, esse era um tipo de problema que Natal teve, né? Contaminação de nitrato, fala-se pelas fossas. Então, esse foi um problema, assim, histórico na cidade. Não sei se Gilton lembra de mais algum outro tipo de problema, mas esse foi bem marcante porque congelou ali, acho que por 10 anos, a região do São Vale, que é um bairro da cidade.
Além disso, sabe, Sofia, o que mais causou problema nesse bairro, especificamente, São Paulo, que é como proibido, né, a construção de qualquer elemento lá, é a falta de drenagem. É um setor muito acidentado. Para se ter uma ideia, um projeto de esgotamento sanitário, a quantidade de estações elevatórias praticamente é uma por bacia, né? Porque é onde tem um ponto baixo que vai jogar para um outro ponto alto. Esse é um bairro muito pequeno, né? Então, não é nem um bairro, é uma parcela de um bairro, né? Que faz parte do bairro Candelária. Então, esta parcela tem 4 estações elevatórias. E para quem conhece Natal, sabe que é muito pequeno para se ter 4 estações elevatórias. É bastante acidentado. E faltava muita infraestrutura no local. Hoje eu já tenho 80% da infraestrutura de esgoto aplicada lá. Ela não está em carga porque precisa da estação de tratamento estar em construção. Mas 80% de suas redes já foram executadas. Agora está esperando o investimento da prefeitura, né, que é responsável pela parte de drenagem, para poder fazer o investimento também que o Ministério Público solicitou. Eu já cheguei a ver projetos de drenagem lá da região e eu acho que na última vez que eu conversei sobre isso, estava faltando a questão de captação de recursos. Entendi. Não, faz sentido. Mas eu vejo, assim, a partir do problema anterior, né, pelo menos 2 caminhos que talvez diferentes aí da solução adotada, né? O que eu quero dizer com isso? Primeiro, eu não sei se chegaram a uma conclusão a respeito de se essa sobrecarga, digamos assim, no sistema era das construções formais ou informais. Não sei se vocês têm uma conclusão sobre isso em Natal. Assim, quando se tem uma concessionária, por exemplo, uma CAE, o município ele tem um instrumento chamado revisão tarifária. Todo município passa por isso. O que é essa revisão tarifária? Ela ocorre de 4 em 4 anos. Aqui, né? Pelo menos eu não sei nos outros, mas ela ocorre de 4 em 4 anos. O município estabelece quais são as prioridades de investimento que ele quer que a concessionária local faça. Então, ele vai elencar aonde ele quer investimento. Eu quero uma melhoria para o bairro tal, eu quero que o bairro X, que não é saneado, que seja saneado, eu quero que abarque um crescimento vertical que vai ter no bairro tal, então eu quero uma melhoria naquela região. Então, ele lista tudo que quer para poder refletir na tarifa nos próximos 4 anos. É como se fosse um grande empréstimo a ser pago pela tarifa, né, de esgoto e de água. Então, eu acho que o que faltou todos esses anos que se passaram é um entendimento dos elementos que o município tem na mão. Então, ele tem uma carta do investimento. Ele tem o poder de dizer onde quer o investimento. Então, faltou dizer o que ele quer para a cidade, entendeu? Onde ele quer que cresça, onde quer que evolua. E as concessionárias, não só de água e esgoto, que é a CAERS, mas também a de energia, que nem se fala muito na de energia, na COSER, porque tem-se um entendimento que é para buscar aonde o município está delegando que as pessoas vão. Então, as concessionárias têm que se adaptar a essas mudanças. Então, eu acho que o que mais deixou a entender nesse novo cenário é esse entendimento. E quem comanda o crescimento é o município. Esse é o gancho ideal aí, né, para a pergunta que eu ia fazer, e que eu acho que a Sofia também já comentou, que é isso, né? Bom, qual é a ordem, né, de decisão, né, do planejamento? Porque pelo que eu entendi do plano, é assim, bom, a gente tem essa infraestrutura e é como se fosse algo, não vou dizer definitivo, né, para a história da cidade, mas a infraestrutura define para onde a cidade quer crescer e não necessariamente a cidade dizendo, olha, tais lugares, né, tem mais demanda populacional, né, ou mais interesse de investimentos, logo a gente precisa fazer, né, talvez o que o Juntos chamou aí de revisão tarifária, né, para melhorar as condições técnicas de infraestrutura na região da cidade, né? E não o contrário, né? Assim, pode parecer sutil, né? Mas conceitualmente para mim faz diferença, né? Pelo controle, digamos assim, de quem está nas rédeas, né, do crescimento da cidade. E até um comentário que o urbanista Lambertot, que a gente lê e tenta disseminar aqui no Caos Planejado, comenta, né, que, puxa, o valor de atualizar uma infraestrutura de saneamento, ou enfim, qualquer tipo de infraestrutura, na verdade, muitas vezes pode ser muito inferior ao custo da terra, né? Ou seja, um custo de um lugar super demandado, bem localizado da cidade, que na ausência daquela infraestrutura vai ter o seu valor reduzido, via de regra, né? Então você está, digamos assim, destruindo o valor imobiliário, né, para economizar uns pilas, como a gente fala aqui em Porto Alegre, que não necessariamente é um trade-off interessante para a cidade, né? Então,
Então, enfim, vamos falar um pouco sobre isso, né? Não sei o que o Judson pensa, a Sofia, né, conhecendo aí os mecanismos de planejamento de Natal. O que aconteceu aqui, assim, é que, em parte, os bairros mais valorizados, ou seja, as terras, né, mais caras, coincidiam em boa parte com a infraestrutura, né? Não por coincidência, mas, né, uma coisa leva a outra. Mas a gente, com esse cálculo de bacia, que é topografia, como o Judson falou, né, a gente está considerando a topografia, na verdade, como elemento de planejamento. Para o esgoto sendo o principal indicador. Também aconteceu o contrário, em regiões em que não aparentemente, né, os valores são baixos, tem pouca infraestrutura, chega no potencial de 5, que é o caso da zona norte de Natal. Bom, minha visão é assim, foi uma estratégia para ter uma lógica para dizer quanto que é o coeficiente de aproveitamento, mas eu não sei o que vai acontecer, Anthony, porque assim, um bairro que o potencial era super baixo, o valor da terra era baixo, e agora você triplica esse potencial por causa da infraestrutura de esgotamento sanitário, que é uma medida topográfica, como o Judson explicou, ao mesmo tempo em bairros que já tinham um valor imobiliário que também aumentaram ou diminuíram, também aconteceu isso. Por exemplo, Petrópolis é um bairro de Natal dos mais valorizados. O potencial anterior era 3,5, passou para 2. E então as pessoas, o mercado, mas também o cidadão que tem a casa dele ali, a pessoa não está entendendo muito, porque o potencial de Natal aumentou de 3,5 para 5, o máximo. Mas olha, no bairro de Petrópolis tem uma região que diminuiu. Então isso está um pouco confuso, até porque essa medida de bacia topográfica, ela não termina, por exemplo, entre uma rua e outra, como é a divisa de um bairro. Ela cruza uma quadra assim, né? É uma medida totalmente orgânica. Então, assim, não sei muito o que vai acontecer. Como não teve essa lógica, né, tanto de, nós queremos adensar essa região, criar núcleos na cidade, fazer uma cidade multinuclear. Não teve essa visão de planejamento. Teve, olha, temos isso, a gente garante que a infraestrutura suporta de incremento de população, de incremento de área construída. Mas acho que são cenas dos próximos capítulos que a gente vai observar atentamente para ver como isso vai resultar. Porque em bairros onde a terra era barata, triplicou o potencial, em bairros onde a terra é cara, ele foi suprimido em função dessa medida. E é um apontamento importante, você falou sobre Zona Norte, por que aumentou tanto na Zona Norte? Se a gente olhar a fotografia atual, sabe quantos por cento de esgoto tratado eu tenho na Zona Norte hoje? Entre 3 e 5, só isso. Mas o que é que eu tenho aplicado para a projeção futura que foi passar? Mais de 90. Então é praticamente Natal inteiro que está dentro da projeção. Até porque a gente está no novo marco legal, que até 2033, todas as concessionárias do Brasil, elas têm que atingir alguns coeficientes. De esgoto é 90% até 2033. Todos os municípios que ela atua. Então a gente já está dando um passo à frente, que ela vai atingir esses 90% antes de 2033. Bem antes. Assim que terminar essas estações de tratamento, 2024, ela inicia já teste já de operação. Então, por isso que essa infraestrutura aumentou tanto. Mas é como eu sempre falei nas palestras, né, que o crescimento não é ditado pela infraestrutura existente, e sim pelo que você quer crescer, né, pelo que você quer atingir. E no início, né, das discussões do plano diretor era muito mais restritivo. Acho que Sofia lembra que queriam que fosse refletida a infraestrutura existente, nem a projetada. Então, era como se eu limitasse a cidade às condições que ela tem hoje. Então, não estou crescendo ela, eu estou mantendo ela, né? Então, foi várias e várias discussões relacionadas a isso, para pelo menos tentar passar esse entendimento, e quem dita o crescimento da cidade é o município, e as concessionárias que procurem tentar atender. Outra informação relevante, Anthony, né, que o Júlio estava explicando, que, na verdade, na infraestrutura de esgoto, o gargalo não é a bacia. O gargalo é a estação de tratamento. Então, se a gente for seguir essa lógica, se a gente vai ter estações de tratamento que abastecem toda a cidade, por que a cidade não é toda potencial máximo, né? O potencial de 5, já que o gargalo é a estação e não a tubulação nem a bacia. Então, tem alguns questionamentos técnicos aí, né, que a gente fica pensando, né, por que não a cidade não é o máximo? Se todas as estações funcionando conseguem abarcar uma população que dobra a população de Natal, né, eu acho que é 1.600.000, 1.800.000 essas estações têm a capacidade, hoje é aproximadamente 900.000 habitantes da cidade, por que não é tudo o máximo? Por que eu estou considerando, né, de bairro para bairro? Né, a bacia é um elemento desse sistema, mas o gargalo não é a bacia. Tanto que, né, o Judson falou, olha, para a gente precisar trocar a tubulação, vai ser um caso bem específico, só se a gente, né,
esgotar mesmo a capacidade, mas o gargalo é a estação que a gente está fazendo. Então, são alguns questionamentos técnicos que, como urbanista, a gente fica, né, pensando, por que dessa forma e não de outra? Só para ilustrar um pouco desse debate. Exatamente. Uma das infraestruturas mais complexas é a de esgoto, realmente. Mas é como o Sofia falou, o travamento de esgoto é a estação de tratamento, porque até chegar à estação de tratamento são elementos de transporte. Então é a mesma coisa de um transporte rodoviário. Se eu estou levando em um carro com pouco sorte, né, eu vou arrumar um carro maior, né, de transporte. O esgoto é igual. Se eu estou com uma bomba de capacidade de transporte menor, eu vou comprar uma bomba de capacidade de suporte maior. Então, é igual. É um transporte que eu vou levar até um ponto de tratamento. Aí, nesse ponto de tratamento, sim, ela tem um limitante que é o volume que se pode chegar até lá. Mas, como a Sofia falou, elas estão dimensionadas para o dobro da quantidade de habitantes. E ainda tem espaço para mais módulos, porque ela é modular. Então, eu posso fazer ela por parte. Então, eu tenho espaço nos terrenos para mais módulos. Então, conforme vai crescendo a cidade, conforme o planejamento urbano pelo município, segundo as revisões, ele vai informando, tem mais crescimento aqui, e a gente vai medindo as vazões e podendo se planejar quanto ao futuro. Eu vou adiantar uma pergunta aqui do Mário, um dos nossos apoiadores, que é justamente dar continuidade ao comentário que eu fiz antes, que é a seguinte: como os técnicos lidaram com as diferenças de infraestrutura já implantada entre as áreas consolidadas e de expansão da cidade? E se houve alguma particularidade para considerar as áreas de regularização e áreas informais dentro da previsão de capacidade de suporte das bacias e da rede? Que é uma dúvida que eu tinha, né? Assim, ok, a gente fez todo esse esforço para casar o adensamento e infraestrutura, mas a gente sabe que nas cidades brasileiras tem aí um desafio de regularização e também de crescimento de áreas informais que às vezes não estão dentro dessa previsão, né? Então, como é que a cidade está lidando com isso? O que aconteceu, né, na mudança desse plano? Teve uma mudança de macrozoneamento. Então, anteriormente a cidade era dividida entre área adensável e área de adensamento básico. O básico era 1,2 e na área adensável chegava a 3,5. Com o novo plano, o entendimento é que a cidade é toda adensável. Né, todo o macrozoneamento é dividido agora em dois, que é a área adensável e as áreas de proteção ambiental. Então, quando a gente fala em área adensável, a gente está falando exatamente desse método, né, de calcular os coeficientes por bacias e pelos eixos de mobilidade. São esses dois, né, indicadores. Porém, sobre esse macrozoneamento, a gente tem as áreas especiais. E aí a gente tem, desde 94, que Natal tem as AEs, as áreas especiais de interesse social, que são essas áreas manchadas em função da renda da população. Então, você tem duas categorias de áreas especiais, uma com renda de até 3 salários mínimos e a outra com renda um pouco maior. E aí, nessas áreas, a gente tem os coeficientes e índices urbanísticos restritos. Por exemplo, a altura da edificação a 7,5 metros é o máximo. E eu não falo em coeficiente, mas na hora que você restringe a 7,5 metros tem que respeitar todos os outros indicadores, você não consegue fazer nada muito além de 1,5 de coeficiente. Então, nessas áreas que necessitam de regularização, que são essas AEs, a gente tem uma área especial, que aí tem uma legislação e tem os coeficientes próprios. No caso, a restrição de gabarito é a principal delas, que restringe a ocupação e adensamento dessas áreas. Então, fora as áreas especiais de interesse social, né, que estão por cima desse macrozoneamento, Natal também criou uma área especial costeira, uma área de requalificação no centro, as áreas de operação urbana. Então, são todas áreas especiais que sobrepõem esse macrozoneamento né, com o objetivo de atender essas especificidades de cada parte da cidade. Mas Judson, no caso, a CAERN leva essas áreas de interesse social em consideração nessa previsão de crescimento de infraestrutura e abastecimento da mesma forma, é isso? Leva sim. Inclusive, essas áreas, as pessoas, dependendo do cadastro que elas fazem, né, no cadastro único, elas têm até tarifa diferente, né? Então elas são tarifadas de forma diferente. As únicas áreas que a CAERN não consegue entrar são aquelas que não possuem, aquelas que são em vazão, né? Que não possuem liberação para que ela exista ali. Então, há algumas regiões que são de invasões, a gente não consegue entrar com infraestrutura lá porque não é permitido. Entendi. Bom, agora, mudando um pouco, né, não saindo desse assunto, mas mudando um pouco o foco, Sofia falou em algumas ocasiões
informações aí que os eixos de mobilidade também são considerados nessa previsão de adensamento, né? Mas, pelo que eu entendi, o grande foco, digamos assim, do cálculo e do embasamento técnico e dos mapas do plano diretor estão no abastecimento de água e do saneamento e não necessariamente, assim, me parece mais um complemento, né, ao cálculo de adensamento, né, do que o contrário. E lendo um texto ali que vocês me encaminharam do Observatório das Metrópoles, né, que cita o Estatuto da Cidade, diz que, né, o Estatuto da Cidade ele traz um argumento assim, coerente, que é que a infraestrutura, na verdade, é uma série de coisas, né? É o tratamento de abastecimento de água, mas também o de energia elétrica, de drenagem, sistemas de transporte e também equipamentos de saúde e educação, né? E aí, pensando, talvez, né, na lógica do plano diretor de São Paulo, que eu acho que outros ouvintes aqui conhecem, né? A lógica me parece ter sido com um foco diferente. Foi um foco no sistema de transporte, né? Nas redes de metrô, BRT, né? Ou BRT não, desculpa, mas enfim, eixos de transporte de massa, de ônibus, né? Imagino eu que, levando em consideração algumas outras questões de abastecimento de água, mas a lógica fundamental foram os eixos de mobilidade, né? Então, assim, cada cidade parece ter escolhido, digamos assim, uma infraestrutura, não sei se talvez pelo desafio daquela infraestrutura na cidade, né? Então, assim, apesar de ser diferente, talvez possa ser diferente mesmo, né? Porque, enfim, Natal teve esse problema do nitrato, né? São Paulo já tem uma rede de metrô, né, consolidada, então, eventualmente faz sentido, né, focar numa coisa ou na outra, mas eu queria ouvir um pouco mais de vocês a respeito disso, né? Puxa, faz sentido, no caso de Natal, focar na água, né? Por que o foco na água e não no transporte, né? E depois, assim, como que essa questão dos eixos de mobilidade conversa, né, com a densidade do plano diretor? Então, Antônio, eu fui uma ativista urbanista aqui dos eixos de mobilidade, né? A gente tinha um plano baseado em bairros e tinha avenidas principais, como a Nevaldo Rocha, que conecta a região norte com a região sul, que ninguém mora, que era num bairro de atensamento básico, ou seja, passa centenas de milhares de pessoas todos os dias ali e ninguém mora nessa avenida. E é como você falou, na prática, com esses dois sistemas, o sistema de, né, bacias para calcular coeficiente e eixo mobilidade, a bacia é o protagonista, porque o empreendedor vai olhar qual bacia tem maior potencial, que não vou ter problema, e aí, se tiver perto do eixo, ótimo. Como que acontece esse incentivo? É 50% do potencial adicional. Então, o potencial base da cidade é 1. Se na bacia é 3 e eu estou no eixo, então eu ganho 50% dos dois adicionais. Então, passa de 3 para 4. Essa é a lógica. Isso, né, nos lotes lindeiros ao eixo e até 250 metros ganha 25% de potencial adicional. Eu me questiono, Antônio, se a bacia ela não matou o eixo como estratégia de planejamento e atração, né, de população para essas áreas. A minha visão é que precisava-se ter um método para calcular isso, né? E como essa questão do nitrato, e sempre o questionamento, sempre foi um debate na cidade, o esgoto vai atender, sempre foi um medo na cidade a questão da infraestrutura de esgoto. Então, eu acho que para não optar entre um e outro, a cidade adotou os dois, né? Temos duas infraestruturas que a gente está olhando aqui, esgoto e mobilidade. Mas a minha visão é até que ponto elas se complementam e elas não se atrapalham, se não fica informação demais e um pouco confuso até. Mas no final das contas, a bacia ela é o principal determinante, né? O empreendedor ele vai olhar para a bacia e depois ele olha se está no eixo ou não. A mobilidade é um problema em Natal, assim como, né, todas as cidades brasileiras, mas conversando até com empresários da área, eles falam, olha, um problema é que a gente tem uma rede muito desconecta. Então, eu preciso ter uma linha de ônibus que eu passo numa região inteira e não pego quase ninguém, porque não existe um eixo de mobilidade em que as pessoas estejam ali. Então, como ela é muito dispersa, tem que ter um ônibus lá naquela região que não tem população, e aí onde está todo mundo eu tenho menos ônibus, né? Isso é um argumento que eles apontam. E a mobilidade, assim, é um grande gargalo. Então eu realmente, né, reflito em até que ponto esse, né, olhar para o esgotamento não atrapalhou essa estratégia do eixo, que a gente vê que vem dando certo em São Paulo, que deu certo em Curitiba, tem que melhorar, tem problemas, mas é uma estratégia efetiva, né? É muito claro ali que a cidade a gente está circulando e, como diz o próprio Bertô, né,
a infraestrutura da cidade tem que servir para as pessoas morem onde as pessoas queiram morar e queiram se deslocar. Então, assim, eu acho interessante como laboratório para as cidades brasileiras essa iniciativa de Natal, porque traz mais um elemento, não é só mobilidade, mas na prática, eu que era uma ativista de trazer para os eixos de mobilidade, não sei até que ponto a bacia atrapalha essa estratégia. Acho que a gente vai ter que esperar para ver o que vai acontecer nos próximos anos. Antônio, na minha opinião, acho que a Sofia está totalmente correta. Eu acho até que atrapalha essa questão da infraestrutura de esgoto, no entendimento da mobilidade. Eu acredito que esse foco nessa parte de água e esgoto foi dado pela disponibilidade de dados. A disponibilidade de dados que se tem de água e esgoto e que foi fornecida para o município é muito maior do que a disponibilidade de dados e de coisas concretas, né, relacionadas à mobilidade, relacionadas à drenagem urbana, a escolas, a posto de saúde. Então, eu acho que sentiram a facilidade de parametrizar em cima dos dados que foram enviados. Eu acredito que a disponibilidade de dados foi um grande influenciador em conseguir achar um número, e não a partir de pensamentos que não tinham como parametrizar muita coisa. Entendi. Até porque hoje em dia a disponibilidade de dados na área de mobilidade vem sendo questionada, inclusive, né? Porque a gente vinha de uma engenharia de transporte focada no automóvel, né? Então, se tem uma via, qual que é a vazão, né, digamos assim, dessa via para automóveis, né? E não pensando em transporte de massa, né? não pensando em outras formas de transporte, que inclusive gera contas de custo de investimento em infra muito maiores, né? Porque, a gente vai ter que construir aqui um viaduto, um túnel, né, para dar vazão a cada vez mais carros, né? Então, eu acho que muitas dessas contas, digamos assim, na área de transporte, hoje em dia estão sendo revistas, né? A lógica está sendo revista. E realmente, Natal, pelo pouco que eu conheci da cidade, tem um desafio muito grande em mobilidade, justamente por ter essas áreas de preservação gigantes, né? Assim, meio que cortando a cidade, entre aspas, prejudicando justamente, né, a aglomeração das pessoas ao redor de uma rede ou de uma estação. É um ponto relevante aí para a cidade discutir no futuro. Realmente. Hoje eu moro em Paramirim, né, mais exatamente num bairro chamado Parque das Nações, e recentemente ali num bairro próximo, chamado Cajupiranga, foi inaugurada uma estação de trem. Eu passo por lá diariamente. O volume de pessoas que saem dessa estação, porque ela corta praticamente Paramirim inteiro, né, e chega a um ponto de trabalho que não era alcançado, é gigantesco. Então, acho que agregou demais para aquela região. São exemplos assim que entrariam, mas não tem dados. É como você falou, não tem dados. Então, eu acho que eles pensaram o seguinte: não, vamos partir de água e esgoto, que a gente tem dados suficientes para poder parametrizar, e um up para a perspectiva futura de mobilidade, como Sofia falou, se estiver perto do eixo. Eu acho que foi mais ou menos nesse pensamento que tiveram, né? Mas é só o que eu acho. Perfeito. Muito, muito interessante esse case. Eu vou passar para a pergunta do Mário, que entra para outra pergunta do Mário, que entra em alguns outros temas. Eu vou fazer um follow-up também, que é a seguinte: considerando a lógica dos eixos de mobilidade na definição das zonas de adensamento, houve proposição de alteração no sistema de transporte, seja por implantação de novo modal ou alguma forma de reestruturação do sistema já existente? Então, Mário, não teve uma proposta de novo modal, né? Por exemplo, a previsão de um trem sobre trilho, né? Um veículo leve sobre trilhos, alguma coisa assim. O que mudou da perspectiva do plano diretor é que no campo das intenções, vou falar assim, a gente tem um capítulo de mobilidade que traz o foco para o pedestre. Então, a gente tem a mobilidade a pé pensada e priorizada no plano diretor, lembrando, né? Ainda no campo das intenções do sistema de transporte, que na minha visão já é um grande avanço, porque por exemplo, o nosso código de obras, que é de 2004, que também está bem antigo, ele só mede impacto no trânsito com vaga de estacionamento. Então, se o empreendimento vai causar um grande impacto no trânsito, você resolve com vaga de estacionamento. É uma lógica adotada nesse código de obras de 2004. O novo plano diretor, ele traz essa perspectiva da mobilidade ativa. Então, ele traz o pedestre, o ciclista, o sistema de caminhos a pé, ou seja, né, não só a rua, mas também, né, essas fruições urbanas por meio de quadra no sistema de transporte. Mas, na minha visão, ainda muito no campo das intenções, sem ter um plano de ação
né, é claro, como veículo leve sobre trilhos, como que, né, até, por exemplo, teleféricos, a gente tem algumas partes da cidade, né, alguns morros altos, enfim, novos modais de transporte, isso não foi previsto, mas traz o pedestre agora para, né, como protagonista desse sistema que, na minha visão, já é uma grande evolução que Natal está fazendo, né, tá falando que se importa, vamos falar assim, né, Antony? Perfeito. E o Mário, na verdade, eu vou revelar o Mário, que o Mário Pacheco, ele foi também convidado num dos nossos podcasts e inclusive está estudando, né, essa questão de relação entre densidade e infraestrutura. Espero que contribua aí com conteúdos para nossa página assim que ele tiver as suas pesquisas concluídas. Mas o Mário traz uma outra pergunta, que é a seguinte, né, que no momento da aprovação de novos empreendimentos, os cálculos referentes à transposição de esgoto entre bacias, cálculos de cargas e custos financeiros são sempre de responsabilidade do empreendedor, ou existe caso em que a gestão se responsabiliza por esse passo? Existe alguma situação em que se apliquem incentivos tributários ou que se exijam ações de compensação por parte do empreendedor? E aí eu até assim, adiciono aí na pergunta do Mário, que é a seguinte, né? Bom, até que ponto a gente está fazendo um sistema que, né, voltando à nossa lógica anterior, parte do princípio que a infraestrutura é fixa, né, e que as melhorias ou ajustes dessa infraestrutura são feitas são custeadas pelos empreendedores e não pelo poder público, né? E de quem que é, digamos assim, essa responsabilidade de estar gerenciando a infraestrutura, né? É interessante a colocação. Existem os dois tipos, certo? Naquelas, como eu falei, da revisão tarifária, que o município exige a melhoria, a CAERN tem que ir lá e fazer, até porque ela é remunerada para isso, né? Então, se o município entender que aquela região está tendo um crescimento muito grande e ela quiser que a CAERN faça um investimento lá para melhoria, para ampliação, a CAERN tem que fazer melhoria e ampliação, porque ela presta o serviço, né? Mas isso tem que ser determinado pelo município através da revisão tarifária. Então, se o município não quisesse que nenhum dos empreendedores investisse em nada, ela ia ter que fazer um mapeamento, claro, com um certo nível de controle, do que está se propondo nascer em cada região, e ela vai priorizar os investimentos nessas regiões. Então, fora isso, existem alguns capitais de termos de compromisso via federal, que, por exemplo, esse que está sendo aplicado nessas duas estações de tratamento, que vai levar Natal a 90% de cobertura, dinheiro a fundo perdido, né? Então, significa que é um dinheiro custeado pelo governo federal, que ele vai ficar com essa estrutura disponível para a prefeitura, certo? Então, nenhum vai precisar investir nesses locais, certo? A não ser que ele queira algo maior do que aquela capacidade de suporte que está sendo aplicada. Não, entendido. Sofia, algum comentário? Mas, assim, na prática, acaba sendo esse custo do empreendedor mesmo. Então, assim, eu tô nessa questão, tô num bairro, tem uma bacia 1,5, eu quero acessar a bacia de 5. Essa conta, em geral, vai para a conta do empreendedor. Por isso que o mercado imobiliário, ele tá aprendendo a fazer essa conta, né? Porque, eu faço uma viabilidade do empreendimento de 5, mas quanto vai me custar essa transposição de bacia? É uma elevatória? Ou eu vou ter que rasgar uma rua, aquilo que eu falei? Então, é um investimento de 500 mil ou de 5 milhões, né? Isso viabiliza ou inviabiliza empreendimentos, sei lá, hospitais, faculdades, qualquer tipo de empreendimento. Então, a princípio, essa conta é do empreendedor. Eu não sei como que vai acontecer, por exemplo, quando tiver que abrir uma rua para trocar uma tubulação, né? Esse impacto no trânsito. Imagina que eu vou fazer o meu prédio, vou ter que trocar o tubo, aí o Antony vai ter que trocar o dele, e aí a cidade vai virar um canteiro de obras, né? E como que a gente vai conseguir conciliar? Poxa, tô vendo aqui que nessa quadra tem 3 empreendimentos querendo fazer transposição de bacia. Junta os 3, como que faz essa gestão, né, para otimizar não só o investimento, mas como a intervenção na cidade, né, na rua mesmo, na calçada, enfim. São questões aí que a gente vai ver como vai acontecer, né? Existem regiões da cidade que vão ter essa prioridade, e quem que vai ser responsável por isso? É a CAERN, que vai ter que dizer, olha, pessoal, vocês estão querendo fazer a mesma coisa, vamos se juntar aqui, que é uma concessionária de abastecimento de água e esgoto. O negócio dela é outro, né, tratar água e tratar esgoto. Ou é a prefeitura, né, que vai trazer para si essa responsabilidade como planejador urbano natural. Então, não sei. Não sei como vai acontecer, mas são coisas que a gente prevê nessa mudança tão radical, que é bom, eu acho assim, pode dar tudo errado, mas a gente só vai saber se a gente tentar. Acho que o Natal evoluiu muito nisso, nas discussões do plano. Tinha uma parte da sociedade, não, vamos manter, porque o plano que existe é ótimo,
de engessar mesmo, o discurso era um pouco esse, já temos um plano diretor, não precisamos de outro, e esse novo veio com a mudança total de paradigmas, de como se calcula. Então eu acho saudável essa mudança, eu acho que a gente tem que tentar mesmo, é uma fórmula que talvez a gente nunca encontre, mas acho que a função dos urbanistas é essa procura incessante pelo modelo ideal, ou pelo melhor modelo para as cidades, e são coisas que a gente vai ver como vai acontecer, né? Natal não tem um mercado imobiliário tão pujante, ele está voltando, ele passou muito tempo assim engessado, então está havendo um reaquecimento pela mudança do plano, mas também por questões econômicas de um modo geral, e aí vamos ver como que isso vai se comportar agora nos próximos anos, né? Perfeito, e isso aí, Sofia, é até uma visão que força tanto a CAERN quanto a Prefeitura a criar novos parâmetros de controle. Por exemplo, na CAERN já tem discussões de cadastramento de play, já está pensando nisso. Por exemplo, vários empreendimentos na mesma região pedem para atravessar a mesma rua, o incremento de vazão de um para o outro, então a gente já está criando alguns elementos de controle relacionados a isso, para causar o mínimo transtorno possível, até porque quem tem a expertise de obra de abastecimento de água e de esgotamento sanitário é a concessionária local. Então, às vezes, um empreendedor desse, ele se amedronta em cortar uma rua, e realmente não é algo simples, né? A gente recebe muito xingamento quando vai cortar uma rua, então eles não têm esse costume, porque o tipo de obra deles é a obra local, né? É naquele local, é todo cercado, então ele só atinge o trânsito, né, de certa forma, para recebimento de material dele e tudo mais. As obras estruturantes, não. Ela atinge praticamente uma vida inteira que circula por aquela região. Então, realmente é uma logística totalmente diferente que assombra um pouco. Mas eu enxergando o copo meio cheio, né, enxergo como uma forma de forçar os órgãos a entender melhor e procurar metodologias diferentes para poder ter um melhor resultado. Não, muito legal a conversa, Sofia e Judson, né? Eu concordo com vocês. Quando o plano diretor de São Paulo foi aprovado, né, com essa lógica de adensamento ao longo dos eixos, a minha impressão foi semelhante, né? Tipo, olha, não é perfeito, né? Não, ainda falta algumas questões, né? O cálculo do índice, né? Não, né? É algo meio nebuloso ainda, mas tem uma lógica por trás. Antes era uma colcha de retalhos totalmente aleatória, né? E a minha impressão é que Natal tá indo em um caminho semelhante, né? Ou foi num caminho semelhante, apesar de escolher aí, né, abastecimento de água e não transporte, de dizer assim, olha, agora temos uma lógica, né? E a partir daí vamos ver como é que isso vai funcionar. Então, eu achei excelente trazer vocês aqui para conversa, inclusive para divulgar o case de Natal para outras cidades brasileiras que estão discutindo a revisão dos seus planos diretores nesse momento, né? Que são várias. Aí Rio de Janeiro, Porto Alegre, né? Florianópolis. Então, super agradeço vocês pela disponibilidade e deixo vocês com a palavra final para os últimos esclarecimentos. Agradeço aí, Anthony. Sempre um debate muito rico, né? A gente colocar essas questões na mesa e é um prazer falar de duas coisas que eu adoro, né? Urbanismo e Natal, que é a minha cidade. E vamos acompanhar de perto esse case que, né, possa inspirar outros e que a gente procure sempre isso que a gente falou, né? O aperfeiçoamento do planejamento urbano, que as cidades estejam melhores quando a gente tiver mais velho do que elas estão hoje. Então, essa é uma busca incessante por aperfeiçoamento, né? Nunca com a ideia de que a gente sabe qual que é o modelo ideal, mas essa busca constante, eu acho que instiga muito os urbanistas. Eu me sinto muito agradecido, né, pelo convite, e coloco à disposição sempre que vocês precisarem. Se eu puder agregar, eu vou agregar. Tá? Se eu não puder agregar, eu arrumo alguém que agregue. Então, eu estou sempre disponível. Eu sou engenheiro civil, mas eu sou apaixonado pela área de projetos, né, de gestão de projetos. Então, tudo na minha vida eu considero um projeto. Então, eu acho que esse plano diretor é um projeto, ele tem início, meio e fim, e que a gente precisa monitorar bem o fim dele e o meio, né, que o início já teve, o meio e o fim dele, para poder pegar a melhoria contínua disso e poder ficar crescendo constantemente. Então, eu achei o debate muito enriquecedor e gostei muito de conhecer vocês, os novos, né? Que Sofia e Anthony já tive a oportunidade. Maravilha. Muito obrigado. Né? Parabéns pela evolução em Natal. Né? Espero poder visitar a cidade de novo e ficaremos em contato. Obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Nesse episódio, conversamos com Sofia Mota e Judson Soares. Se você gostou desse episódio e quer ficar por dentro do que acontece no urbanismo brasileiro,
brasileiro, apoie o nosso projeto e participe do nosso grupo de WhatsApp. Acesse caosplanejado.com/apoie. A nossa edição de som é feita pelo Cristiano Botafogo. Obrigado por ouvir o podcast Caos Planejado e espero vocês no próximo episódio. Este episódio é oferecido pela Loft, uma empresa que chegou para facilitar o mercado imobiliário de compra e venda de apartamentos. Tudo muito simples. Quer vender? A Loft anuncia seu apartamento para milhões de pessoas. Quer comprar? Temos assessoria imobiliária e análise jurídica gratuita. Se quiser, você resolve tudo de um jeito digital e, o mais importante, com 100% de segurança. Então, você que está em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte ou Porto Alegre, pensou em comprar ou vender seu apartamento? Acesse loft.com.br.